Eu trouxe aqui na pauta uma informação que eu achei muito interessante, que a Folha de São Paulo fez uma reportagem falando sobre uma cidade pequena chamada Venâncio Aires, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma cidade que tem 72 mil habitantes. E desses 72 mil habitantes, em 6 meses, eles tiveram 38 casos de suicídio por conta da depressão. Isso é um número bastante alarmante. E aí chamou a minha atenção sobre este assunto, né? Por que é que esse índice de suicídio está tão alto nessa cidade pequena? Mas quando eu fui ver, na verdade não é só nessa cidade, é na população brasileira. Você sabia que o índice de depressão e suicídio é elevadíssimo no Brasil? Ele só perde para os Estados Unidos. Aqui na América Latina ele é o primeiro, então isso é muito grave quando a gente fala sobre esse tipo de distúrbio emocional. Mas por que será que está acontecendo tantos casos dessa forma? Por que as pessoas estão adoecendo emocionalmente e mentalmente ao ponto de acabar com a vida? Então, nós vamos comentando aqui ao longo deste vídeo. Sugiro que, se você achar este assunto importante, mande para outras pessoas. Coloque seu comentário também para que eu possa complementar se você tiver alguma dúvida, porque este assunto é um assunto que não só fica aqui no verbo, mas também na prática do meu dia a dia aqui no consultório, que muitas pessoas vêm com este quadro e tem um porquê que ao longo do vídeo eu vou te contar. A ansiedade faz parte da depressão, né? Tem muitas pessoas que fazem essa pergunta, né? Sim, a ansiedade, ela pode sim estar no quadro de depressão. Tanto é que os medicamentos que são para depressão também servem para ansiedade, não todos, mas uma grande maioria. Por quê? A ansiedade pode estar camuflada pela depressão. Temos essa visão de que a depressão é só aquela coisa apática, né? Onde a pessoa fica mais quieta, mais no canto dela, tem dificuldade de acordar, dificuldade em se alimentar, mas na verdade, alguns casos se apresenta totalmente diferente, ou com ansiedade ou agressividade. Isso também pode aparecer, né, quando você vai tirando essas máscaras, no fundo, esse nível altíssimo de insatisfação. Ei, peraí, Marina, mas você estava falando de depressão, agora você está falando de insatisfação? Pois é, a depressão muitas vezes ela vem proveniente da insatisfação. Você sente tanta insatisfação com tudo que você está realizando que acaba entrando em depressão. Veja, depressão é diferente de tristeza. A tristeza, ela está normalmente associada quando você tem uma perda, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, de um animalzinho, mudança de endereço, que às vezes você não está esperando e foi para um outro lugar e até você se adaptar, você fica triste porque deixou para trás pessoas que você gosta, lugares que você gosta. Então isso nós estamos falando da tristeza. Pode haver uma insatisfação aí, sim, mas de modo geral, a insatisfação ela acontece quando nós queremos algo na nossa vida e ele não surge e fica naquela luta por muito tempo e muitas vezes aquilo não aparece, você gastou toda essa energia e aí começa a aparecer a depressão, porque você começa a trazer sentimentos de infortúnio para a sua vida. Então, por que o número de depressivos e ansiosos crescem muito? Eu coloquei aqui alguns fatores que para ajudar você a analisar aí na sua vida e veja se isso faz sentido. Eu só vou ligar o ar aqui, que está bem calor aqui na minha sala. Então, por que você acha que as pessoas estão depressivas e ansiosas? Você se sente assim, depressivo e ansioso? Dá uma olhadinha, fecha seus olhos e respire bem profundo. E se eu perguntasse para você agora, se você se sente na depressão ou na ansiedade, o porquê? Verifica se a insatisfação está aí ou não. Coloquei alguns fatores aqui, né? Trouxe 3 fatores para falar do que eu entendo que gera esta insatisfação que consequentemente leva à depressão. A primeira delas é a tecnologia. Por quê? A tecnologia, ela veio e ela tem uma velocidade muito mais rápida do que nós.
E nós estamos querendo acompanhar a tecnologia, né? Deixando de lembrar que somos humanos e somos orgânicos, né? E temos uma determinada limitação. E como a tecnologia ela vem muito acelerada, perdemos um pouco a referência da nossa limitação. Então, às vezes, você já está no ápice de conhecimento, de informação, tá ok, mas como sempre vem muita coisa, você entende que não sabe nada. Então, esse é um dos motivos da insatisfação. A outra é a velocidade que realmente as coisas chegam até nós, né? Então, em um instante, você sabe tudo sobre o mundo todo. E muitas coisas do que vem até nós não pertencem a nós. Não temos a capacidade de fazer modificações. E aí, novamente, vem a insatisfação. Porque a informação veio, mas o que eu faço com ela? Não sei o que fazer com essa informação. Então, por que eu trouxe ela para minha vida? Só que está vindo o tempo todo essa enxurrada e essas informações muito velozes, nem dá tempo de eu respirar, já tem alguma coisa nova e assim vai, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos essa demanda do Covid, que o Covid foi embora, mas nós não estamos querendo deixar ele ir, né? Cada hora vem uma outra coisa em decorrência disso. Por que ocorre essa situação? Na verdade, existe um medo aí, né? E esse medo é a forma de manter todo mundo na coleirinha aqui. E se você não tiver esse discernimento, você vai entrando nesse bolo. Então parece uma engrenagem que o tempo inteiro tá ali e você só tá nela. E não consegue mais processar as coisas que chegam até você. Então eu vou dar um exemplo aqui, ver se ajuda nesse aspecto. Eu estava assistindo uma reportagem na National Geographic e estava falando sobre a contaminação dos oceanos, né? E que existe um nível de uma quantidade de plástico no oceano muito grande. E ele estava mostrando uma praia e nessa praia praticamente tinha menos pedra e areia e o restante era plástico. Plásticos em tamanhos grandes, outros pequenos, porque não sei se você sabe, mas a decomposição do plástico, ela vai quebrando, até que fica pequenininho, parece grão de areia, mas na verdade é plástico. E aí existem alguns cientistas que acreditam que até 2050 o oceano vai ter mais plástico do que peixe e as praias mais plástico do que areia. Isso me deixou triste, olha a palavra, me deixou triste, não depressiva. E aí me fez pensar, bom, eu não posso mudar isso, porque é uma coisa muito grandiosa, né? Uma mudança da própria humanidade, né? Da consciência da humanidade. Mas eu sou um exemplo da humanidade que já tem uma consciência desperta. O que é que eu posso fazer para evitar isso? Eu já faço, né? Eu tomo água no copo. Eu evito de comprar coisas que tenha embalagem plástica. Mas fez eu repensar e passar um pente fino e mudar mais algumas coisas sobre isso. Ou seja, a informação veio e eu tive uma ação. Quando a informação vem e não temos nenhuma ação sobre, ela vai ficar simplesmente no meu pensamento, gerando angústia, gerando desconforto. Agora, uma vez que eu passo a agir sobre aquilo que foi que eu fiz, né? Repensei sobre as minhas atitudes, não só na minha casa, mas também aqui no Cowork Saúde Integrada, né? Que é onde eu trabalho. Evitar o máximo de usar plástico. Então, é uma atitude que eu posso fazer. Isso traz um certo acalento dentro de nós, traz uma certa sensação de conforto. Bom, estou fazendo o que está ao meu alcance e vou torcer para que todos também façam isso, né? Que eu possa ser um exemplo disso e assim nós vamos modificando essa realidade planetária. Uma outra coisa que eu deixei aqui, que os fatores que eu estou citando, né, os três seria a tecnologia, a velocidade da informação e a quantidade de informação. Como eu já disse, essa quantidade de informação que não tem função é o que vai gerar toda essa dor dentro de nós. E como não existe a ação, eu vou ficar com isso, eu vou me alimentando mais e mais dessas coisas até o momento que eu acabo adoecendo. O que ocorre com esse excesso de informação e essa velocidade de informação? Como eu disse, parece que a gente está numa roda, né? Só vai recebendo informação, vai não dar tempo de respirar e automaticamente perdemos o foco. O foco sobre o quê? Sobre a nossa vida, né? Tirando as máquinas, tirando todo esse mundo, esse excesso de informação, sobra o quê? Sobra eu, né?
esse indivíduo orgânico, né? Esse indivíduo orgânico precisa ter um tempo para dormir, um tempo para se alimentar, um tempo para absorver as informações, um tempo para trabalhar com as emoções que existem aqui, né? Como é que elas estão, né? De autoobservação, que é o momento de observador, de meditador. Então, tudo isso faz parte deste ser orgânico. E estamos cada vez mais parando de pensar sobre isso. Estamos mais vinculados à máquina do que nós, né? Que, né? Eu estou com o computador falando com você, mas eu estou presa no computador ou estou presa nas emoções que estão aparecendo a partir do momento que eu converso com você? Então, olha, existe um aspecto observador, existe aqui as emoções e os pensamentos. Então, eu observo como é que estão esses pensamentos e desses pensamentos gera as emoções. E volta de novo para cá. Fica esses 3 pontos, né? Essas 3 pilastras. Então, eu vou pedir para que você agora só feche mais um pouquinho os seus olhos e preste atenção. Observe agora, desenvolva o seu aspecto observador e como é que estão os seus pensamentos. O que você está pensando aí, dá para pôr na prática? Porque aí nós estamos falando do racional. Ó, esse monte de informação, esse monte de pensamento, o que tem aqui que eu posso pôr na prática? Como esse exemplo que eu acabei de dar. Bom, eu peguei uma informação, observei na minha vida e falei, isso aqui dá para eu pôr em prática. E aí a emoção aqui aconteceu o quê? Quando eu coloquei em prática a informação que eu absorvi. Amenizou. Eu estava triste e aí fiquei feliz porque eu consegui encontrar algumas saídas. Observe aí dentro de você, como é que estão os seus pensamentos e as suas emoções. Porque quando tem esse excesso de informação e esse excesso de desejos desenfreados, porque o que a tecnologia trouxe para nós, né? O universo todo aqui, né? Tudo que tem no planeta Terra aparece na minha casa, aparece na minha cabeça. E como é que eu faço, né? São muitos desejos, são muitas coisas. Se você não tiver uma régua, um linear do que tá bom para você, para este ser orgânico aqui, né? O que te deixa feliz, te deixa satisfeito, é possível que você entre sim em depressão, porque a insatisfação vai ser imensa, porque todo momento que eu trago algo para mim, tem outra coisa vindo de fora. Vou até te dar um outro exemplo. A semana passada, uma funcionária aqui do cowork veio e me disse assim, Marina, eu vi um quadro tão lindo, ele ficaria maravilhoso na sua sala. Eu falei, ah, é? Mas eu não estou precisando de quadro na minha sala, eu já tenho. Ah, mas ele ficaria maravilhoso. Então, olha, veja, é uma coisa bonita que está lá fora, mas eu preciso dela? Aí eu falei para ela, mas eu não estou precisando, eu gosto dos quadros que eu tenho na minha sala. Então, é isso que ocorre conosco. Quando a gente já tem esse parâmetro do que a gente gosta, eu não preciso trazer outra coisa nova para cá, porque eu já tenho, que nem eu gosto dessa mandala. Por que eu haveria de tirar a mandala que eu gosto para trazer uma outra coisa nova? Bonita? Claro que era, um quadro lindo. Mas eu preciso dele neste momento? Não. Então, olha o nível de satisfação. Quando você encontra a satisfação em determinadas coisas, você para de buscar lá fora. Então, você nem enxerga mais aquelas coisas, porque aquilo lá não, essa informação veio, eu disse não, ponto, né? E isso deve acontecer com você também. Então, a cada vez que aparece alguma coisa que você está lá no celular ou no computador, vendo esse monte de informações, pergunte se você realmente precisa. Se aquilo realmente vai acrescentar algo mais na sua vida ou não. E aí, o que acontece? Vamos manter o foco no que realmente precisamos. Então, hoje eu não preciso mais de quadro na minha sala. Então, não vou prestar atenção nisso, mas eu vou manter o foco em outra coisa. De repente, ler um livro ou comprar um livro para ter informação e trazer aqui para você. Organizar uma palestra para trazer aqui para você, ao invés de ficar perdendo tempo com aquilo que eu já estou em paz. Então, encontre aí a métrica do que te dá paz, do que te dá satisfação. E depois você vai buscar no mundo externo só aquilo que de fato você precisa, ok? Então, assim ameniza esses sonhos, esses desejos desenfreados que há dentro de nós. Quando a gente tem esses sonhos, esses desejos desenfreados, o que ocorre conosco? E esse excesso de informação, nós vamos desorganizando todos os nossos pensamentos e nossas emoções. Lembra que eu falei? O observador, né? Esse observador, então, tem essa métrica do que está bom e do que não está bom dentro de nós. E aí, eu vou
ter sim vários pensamentos aqui, só que eu vou trazer para o meu racional. O que eu posso trazer para minha vida? Porque o que eu não puder trazer para minha vida é lixo, não mantenho na minha cabeça. Porque se eu tentar manter tudo, eu vou enlouquecer. Que é o que está acontecendo com as pessoas, né? Parece um monte de barata tonta, porque não consegue mais raciocinar, não consegue mais prestar atenção. Peraí, ó, eu sou um ser orgânico aqui, eu só consigo comportar isso aqui de informação e de emoção, mas que isso não dou conta. Então o restante eu tenho que deixar passar. E se eu deixar passar, eu vou ser uma pessoa mais feliz. Porque se eu tentar trazer tudo, você já imaginou se todos os móveis bonitos que eu enxergar aí no mundo, eu trouxer para dentro da minha casa, vai caber? Não vai. Então a mesma coisa é com relação aos pensamentos, né? E automaticamente, quando os pensamentos se desorganizam, as nossas emoções também. E aqui é importante você observar, existe o pensamento e emoções, e existe a razão e o que dá sentido. Sentido, gente, sentimento vem de sentidos. Então, sentimento não são as emoções, é aquilo que faz sentido para mim. Então, ó, veio uma informação, faz sentido, dá sentido para mim eu trazer para minha vida? Faz sentido eu tomar água no copo para não usar plástico? Ah, sim, faz sentido. Então, ok, eu trouxe no mundo dos sentimentos. Não é uma emoção. A emoção, ela está num outro lugar dentro de nós. A emoção é a raiva, é o amor, é a alegria, né? E cada uma delas tem as suas caixinhas. E cada momento eu devo usar ela. Então, se eu estiver no velório e dar altas gargalhadas e estar muito feliz, vai ser estranho, né? Porque é o momento que a emoção pedida é aquele momento mais de introspecção, né? Às vezes o choro, porque alguém está indo embora e vem essa emoção dentro de nós. Então, ó, faz sentido eu ficar dando gargalhadas a partir do momento que o meu ente querido está indo embora? Não faz sentido. Então é isso. O que faz sentido para você? Está aqui no racional, ó. Então eu trago para o racional e automaticamente observo se faz sentido ou não trazer aquilo para minha vida. Faz sentido eu vir aqui e me apresentar para você vestida de roupa de praia dentro da minha sala? Não faz sentido. Então são as emoções desorganizadas que faz com que a gente se apresente em determinadas situações totalmente desconectado do mundo das emoções e dos sentimentos. Consegui me fazer clara, gente? Porque realmente é um assunto complexo isso. Mas vamos lá de novo. Eu sou observadora, estou aqui, tem um monte de pensamento aqui vindo, informação, né, todo o tempo. Pego essas informações, uso do meu racional para ver o que eu trago para minha vida, né? Então, fez sentido aquilo que eu trago para minha vida? Ok, então está agasalhado dentro de mim. O que vai trazer? Que emoção vai surgir aqui a partir do momento que eu agasalhei uma coisa que faz sentido? Paz, harmonia, porque faz sentido isso. Faz sentido eu estar aqui falando com você. Então estou em paz. Se eu estivesse totalmente desconectada, provavelmente não estaria em paz, ok? Mas como eu disse, se você tiver alguma dúvida, é só marcar aí nos comentários do vídeo que eu vou responder com todo prazer. Então, quando a gente fala da insatisfação, é essa falta do sentido, né? Então, não faz sentido. Para mim, não faz sentido eu poluir o ar, poluir a água, né? Então, se eu fosse a responsável pelo planeta, eu ficaria muito infeliz e muito insatisfeita com isso. Como eu não sou a responsável pelo planeta 100%, porque eu sou um pedacinho disso, então eu vou procurar fazer o meu melhor no meu dia a dia para que eu fique satisfeita com o universo no qual eu dou conta, né? Onde eu sou o rei e a rainha de mim mesma no universo que eu trouxe para este plano físico. Então, aonde é que eu posso cuidar? As coisas que eu já manifestei. O restante não consigo dar conta de tudo. E é isso que eu sugiro que você também faça. Aí eu trouxe aqui para vocês 3 fatores que eu considero importante para que você comece a realmente ficar em paz e evitar que você adoeça da depressão. Então, como eu disse, a tristeza é uma coisa, a depressão é a outra. A depressão, ela surge quando o nível de insatisfação dentro de mim está muito, muito alto.
Eu estou insatisfeita com tudo. Todo lugar que eu olho, eu estou insatisfeita. Olho no espelho, estou insatisfeita comigo, estou insatisfeita com o meu trabalho, estou insatisfeita com a minha família, com o que eu trouxe para o plano físico. Então, automaticamente eu vou entrar em depressão porque eu não vejo mais sentido de vida. Vocês viram que interessante? Não faz mais sentido eu viver. Então, eu entro em depressão porque não tem nada mais que me agrada. Mas a partir do momento que eu usar do meu racional e buscar este sentido, trazer coisas, mesmo que seja pequena, mas que vai trazendo satisfação aos pouquinhos, eu vou saindo deste lugar. Então eu deixei 3 fatores aqui que eu entendo que se você pôr em prática, vai fazer toda a diferença. A primeira, organize a sua vida financeira. Tenha o hábito de semanalmente observar o que você gastou, o que entrou na tua conta, independe se você tem um emprego fixo ou se você é um profissional autônomo ou que tem uma empresa. Porque o que eu vejo de gente que é extremamente desorganizada na parte financeira é impressionante. E a parte financeira, ela é um dos pontos que gera muita insatisfação. Então organize, crie uma planilha, deixe isso sempre muito organizado para que o dinheiro que você ganha pague todas as contas que você precisa e sobre para você comprar algumas coisas que vão trazer satisfação. Então, tenha como plano sempre algo que te dá satisfação. Por exemplo, se eu sou uma mulher e quero uma bolsa, eu vou organizar as minhas contas para que eu possa comprar aquela bolsa, porque é o meu presente. Então, vai trazer a satisfação em prol de todo o meu trabalho. Pode ser uma bolsa, pode ser um carro, pode ser um barco, pode ser uma casa. E vai depender então da minha organização para encontrar tudo isso. Mas tá bom, eu quero uma casa. Eu vou conseguir fazer isso assim? Não. Mas se todos os dias, nem que eu tiver lá um porquinho, sabe? Coloco a moedinha lá, lembrando que aquilo é para eu comprar a minha casa, já vai haver a satisfação. Por quê? Porque houve a ação. Lembra que eu disse? É muito importante. Satisfação está associada à ação. Se não houver ação, não há satisfação. Eu não tenho como mudar o planeta, mas eu tenho como mudar algumas atitudes para que eu esteja contribuindo com isso. Então, ótimo, eu tenho a minha satisfação. Está em que plano? Na organização. Então, organização financeira é uma delas. A outra organização é da casa. Mantenha a sua casa sempre organizada, as coisas nos seus devidos lugares, para que você não tenha um dispêndio grande de energia procurando coisas. Se você fechar seus olhos agora, você sabe onde estão as coisas? O lugar onde estão os papéis, onde é que estão as suas coisas, né, de roupa, onde estão as bolsas, os sapatos, deve estar tudo arrumado. Arrumado e higienizado. Porque tem gente que faz um bolo, mistura tudo, faz aquela bagunça. Você entra na casa da pessoa, você nem sabe mais onde é que é quarto, onde é que é sala, porque tá tudo bagunçado, não é isso? E aí é o lugar que deveria ser considerado sagrado na sua vida, porque quando você vem da rua, você já vem com muita informação, excesso de informação que você absorveu de tudo, né? Do trânsito, do barulho, e quando você chega na sua casa toda bagunçada. Ou seja, como é que você vai descansar e vai repor a sua vida, vai repor a sua energia num lugar bagunçado? Então esse é o segundo ponto. O terceiro é a organização do seu tempo. Ai, Marina, eu não tenho tempo, porque não tem organização, você não prioriza. Porque se você priorizar o seu tempo, tudo é possível. Tudo é possível, eu sou prova viva disso, gente, porque eu tenho uma vida super atribulada. Além de eu atender os pacientes, eu dou curso, quando tem disponibilidade eu dou palestra, tenho o cowork Saúde Integrada, nós estamos com 3 unidades para cuidar, vários funcionários e eu consigo fazer tudo isso. Por quê? Agendado o meu tempo e ainda sobra tempo para eu dormir, porque eu adoro dormir, gente. Gosto muito de dormir, eu durmo 10 horas por noite. Eu preciso disso. Sobra tempo para eu sonhar e pensar nos meus sonhos enquanto eu acordo de manhã cedo. Dá tempo de fazer atividade física, fazer os meus próprios alimentos para que eu ingira alimentos saudáveis, tempo para o meu marido, tempo para assistir os filmes que eu gosto, ler os bons livros. É só uma questão de você organizar, ver os amigos, a família. Se você tiver tudo isso organizado, você vai ver o nível de satisfação, como ele aumenta. E aumenta muito. Porque se você começa a deixar seu tempo todo embolado, você sempre vai ter a sensação de que algo ficou para trás. E toda vez que tem a sensação de que não cuidou de tudo, vai gerar uma coisa chamada insegurança. E a insegurança, ela automaticamente vai começar a
despertar a sua ansiedade. Porque eu fico com aquela, nossa gente, será que eu fiz tudo? Ai, eu acho que eu não fiz tudo. Ai, eu acho que eu esqueci alguma coisa, né? E se você tiver essa vida organizada nesses 3 aspectos, pode ter certeza que vai ficar muito mais gostosa a forma de viver. Então, como você organiza a sua vida é que vai valer. Então, voltando a repetir os 3 pontos aqui, para você agir e pôr em prática, sua vida financeira deve estar sempre planilhada e organizada. Planejamento do ano, né? Sempre é bom ter. A casa organizada, criar bons hábitos dentro de casa, manter a casa sempre arejada, com cores cleans, para realmente você se conectar de novo com o seu ser quando você estiver no momento de descanso, e a administração do seu tempo, que ela é fundamental. E aí, eu tendo uma vida organizada, claro que eu otimizo muito meu tempo, porque a gente não fica perdendo tempo com coisas, né? E outra coisa também que é importante eu citar aqui, emoções junto com o que você está fazendo. Quando as emoções estão desorganizadas, você costuma pôr elas em tudo que você está fazendo, né? Ai, gente, mas eu não acho isso, tá vendo que porcaria, que não sei o quê. Ai, agora eu tenho que fazer comida, ai, já passou do tempo. Ai, meus filhos estão vindo da escola. Ai, porque eu tenho que participar de uma reunião e eu ainda não terminei de fazer a pauta da reunião. Olha só que desespero que é isso, gente. Aí você libera excesso de adrenalina no teu corpo, consequentemente excesso de cortisol, seu raciocínio fica lento, e aí, olha aí, mais um índice de probabilidade de você entrar num quadro de depressão, porque aí vem uma coisa chamada burnout, que é equivalente à exaustão e à depressão. Então, por hoje seria isso. Foi um grande prazer ter você aqui comigo neste vídeo, espero ter te ajudado. Como eu disse, compartilhe, dá o seu joinha, faça os seus comentários, que assim eu vou melhorando. Se tiver algum tema que você queira que eu comente aqui, é só me dar a sugestão, que dentro desse universo da psicologia, no universo da organização mental e espiritual, é só me perguntar que eu vou responder com todo carinho. Então, um grande beijo para você, no seu coração, na sua alma, e tenha sempre com você que a sua lucidez é o seu melhor mestre. E até o próximo vídeo.